Fala galerinha do Biab, beleza? Aqui quem está falando é o sócio do Marcelo Mantena, é o Du Carvalho. Vamos começar uma série nova sobre off flavors. A gente vai dar dicas de como detectar o que leva à produção desses off flavors e como corrigir. Hoje vamos falar sobre acetaldeído. Toca aí a vinheta e vamos seguir na discussão, Marcelo. O acetaldeído, galera, ele é identificado na cerveja como um aroma de maçã verde, sendo a maçã não madura, e não aquela verde que a gente encontra nos mercados. E em casos mais extremos, dá o aroma até de solvente. Onde é produzido o acetaldeído? Ela é produzido no início da fermentação e, dependendo de como nós conduzimos a fermentação, desde o seu início, você pode gerar mais acetaldeído e a levedura não ser capaz de reabsorver ao final da fermentação. Então vamos lá a alguns passos, algumas coisas que nós fazemos, principalmente no início, mas em qualquer etapa do nosso processo, a gente pode se descuidar, tá num dia mais desatento, tá bebendo, tá com os amigos, tá ensinando alguém a fazer, que é um processo que a gente acaba indo. Alguns itens que causam a maior produção de acetaldeído é uma fermentação mais vigorosa, quando você começa a fermentação já numa temperatura mais alta. O ideal para a gente começar a fermentação de uma levedura ale normal, por exemplo, como uma US05, é você baixar a 17 graus, fazer a aeração do mosto e depois disso você fazer inóculo de leveduras. Vou dar o exemplo meu. Eu, quando começava a fazer cerveja, não conseguia baixar a temperatura de fermentação, ficava com medo de deixar a cerveja dentro da bombona ou do balde, dentro da geladeira, baixando a temperatura sozinho. Muitas vezes eu conseguia baixar até só a temperatura da água da rede. Aqui, às vezes, eu chegava a conseguir abaixar só até 38 e ficava com medo de deixar a noite inteira até baixar a temperatura e fazer o inóculo de levedura. Então, às vezes, inoculava a 30, a 28, já inoculei a 32 e é uma produção de acetaldeído louca. Isso daí são alguns deles. A falta de aeração e a fermentação muito ativa. Isso também, essa fermentação muito ativa, pode ser pelo overpitch, você colocar a quantidade além da necessária de leveduras para aquele mosto, para aquela quantidade de mosto que você produziu. A gente vai deixar na descrição um link para vocês poderem fazer o estudo legal de inóculo, quanto que vocês precisam para o mosto e para a litragem que vocês estão produzindo. E uma baixa nutrição e a falta de adição de zinco também pode ser, mas normalmente o mosto, quando nós fazemos com malte em casa, tem todos os nutrientes necessários para que as leveduras consigam fazer uma boa fermentação. Alguns são necessários, alguns sais são necessários adicionar para uma melhor fermentação, mas ela vai ocorrer. Mas zinco é uma coisa que não tem. Não adianta em nenhum mosto, sem adição de zinco, não vai ter zinco lá para a levedura e é extremamente importante para ela. A produção de acetaldeído mais elevada é um grande indicador de estresse de leveduras, seja pela quantidade exagerada, seja pela falta de aeração, seja pela falta de nutrientes, pela temperatura elevada que ela foi levada a fermentar. O que a gente pode fazer para reduzir essa produção de acetaldeído? Para reduzir a produção inicial, a gente deveria fazer a redução da temperatura do mosto. Acabou a fervura, beleza? Fervemos o mosto. Ao final da fervura, vamos colocar o nosso resfriador, não sei qual que você utiliza. Baixou para a temperatura de fermentação. Se você não consegue baixar para a temperatura de fermentação,
com o seu método, você deixa na sua geladeira, mesmo que seja de um dia para o outro, e vai fazer a aeração. Qual é a aeração que você faz? Você sacode a bombona? Você usa a bombinha de aquário com a pedra difusora? Você tem um cilindro de oxigênio medicinal? Não sei, mas é dessa forma que você deve fazer. Depois disso, fez o inóculo das leveduras e controla a temperatura de fermentação. Vai fazer uma ale, está lá 17, 18 graus, que é a base de uma ale comum, e deixa ela seguir. Acabou a fermentação, você vai fazer o descanso de acetil. Geralmente uma ale, em 3, 4 dias a fermentação já está quase concluída. E aí você deixa a temperatura subir 4, 5 graus para ela ganhar mais força, mais atividade, para poder fazer a limpeza. Ela vai consumir de acetil, vai consumir o acetaldeído e a sua cerveja vai ficar mais limpa. E também a adição de nutrientes, de sais, de zinco. Temos alguns exemplares de nutrientes. Eu atualmente estou usando o Servomices. Gostei do resultado que está tendo a fermentação. Tá sendo um pouco mais vigorosa do que o normal. A levedura, eu tenho reutilizado leveduras também. Então, essas são as nossas dicas de como identificar o que causa e como tentar reduzir. Boas cervejas, pessoal!